tua presença está aqui. O Espírito Santo se move em nosso meio. Ele é real, aleluia. Bendito sejas tu, Senhor. E de todo o coração nós te agradecemos. Prostrados, Senhor, talvez não fisicamente, mas com o nosso coração rendido a Ti. Agradecido, Senhor, por esse momento. Agradecido, Senhor, por Tu nos congregar aqui. E tudo o que nós desejamos é que Cristo Jesus seja conhecido, Cristo Jesus seja adorado. Então agora todas as luzes, todos os holofotes são postos em Cristo Jesus. E nós te pedimos que a tua glória ofusque a nossa presença, pois tu és Deus, nós não somos, pois tu sustenta, nós não, Senhor. Então nessa noite sim, nós nos voltamos para ti em adoração, aleluia, para que o teu nome seja reconhecido e engrandecido em nosso meio. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Vamos aplaudir esse Cristo que foi, mas que prometeu que vai voltar. E Ele vai voltar sim. Por isso eu e você como igreja, a noiva diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos seguros nele. Esperamos por Ele. Nossa esperança está ancorada na promessa dEle. E Ele não falha com a sua promessa. Aleluia. Aleluia. Amém. Quantos estão alegres aqui nessa noite? Jesus amado. Amém. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sentem por um instante, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Já abra então tua Bíblia comigo, queridos, lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Aleluia. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 10. E o texto que escreveu Paulo, então, vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro,
Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, ou maldito. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. E eu repito também, queridos, maldito. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Em outras palavras, o meu comprometimento, segundo Paulo, é com Cristo e a sua palavra. As pessoas aceitando ou não aceitando, este era o compromisso de Paulo e esse deve ser o nosso compromisso, o Evangelho de Cristo. Paulo começa esse texto aqui então, declarando ou dando as suas credenciais de apóstolo, reconhecendo que isso não tem a sua origem, a sua vocação no homem, mas diretamente de Deus. Sauda a igreja naquilo que nós já comentamos em outras ministrações, com a sua saudação prática, dizendo graça e paz. E nessa saudação, então, ele revela e mostra que Deus, sim, gracioso, superabundou sobre nós em relação ao pecado para nos tornar acessíveis a Ele por meio de Cristo. E quando Ele, então, declara essa paz, isso deve estar em nossos corações, não apenas como informação, para nós entendermos o teor e a profundidade disso, para sermos sempre agradecidos ao Senhor. Porque essa paz, quem estabeleceu foi o próprio Deus. Não fomos nós que estabelecemos paz com Ele, nós estabelecemos inimizade. Deus estabeleceu paz por meio do sacrifício de Cristo. E é significativo porque Paulo vai dizer que nós somos justificados mediante a fé e nisso temos paz com Deus. Mas para sermos justificados, Deus precisava punir o nosso pecado, que não foi punido em nós, mas foi punido em Cristo Jesus. O nosso pecado, a nossa culpa foi posta sobre Cristo, e Cristo Jesus, então na cruz, Ele bebeu o cálice da ira santa de Deus. Ele nos substituiu, os culpados foram inocentados, quando estes então professam fé em Jesus Cristo. É como se Deus dissesse, a partir do momento em que vocês creem em meu Filho, eu os declaro justo. Amém? Então isso é significativo e desde já eu faço uma observação que eu fiz ontem aqui pregando para os jovens. O Evangelho precisa ser internalizado em nossos corações. Precisa penetrar cada camada do nosso coração e tocar profundamente o nosso ser. Porque se for apenas uma informação, nós jamais vamos tratar o Evangelho com a honra que ele deve ser tratado. Então, venhamos entender isso e buscar isso e pedir para que o Espírito Santo comunique o Evangelho aos nossos corações. Porque à medida que isso acontece, a nossa vida vai sendo transformada como um todo. Nós não damos mais atenção para títulos e rótulos, evangélico, crente, isso, aquilo. Nós vamos entender em essência que nós somos cristãos. E por vocação nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Amém, queridos? Eu faço essa menção porque o apóstolo Paulo, então, no texto que nós lemos aqui, ele resume no versículo 4 o propósito e o porquê que o Senhor nos salvou. E lemos novamente, quando ele diz, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, qual eu falei resumidamente aqui, e também para nos livrar desse mundo perverso. Por que que Deus fez isso?
Ele está dizendo aqui porque Ele teve vontade de fazer isso, porque Ele quis fazer isso. O Senhor entregou-se a si mesmo e nos livrou ou nos desarraigou desse mundo perverso, porque Ele quis. Paulo está dizendo aqui, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E aí, por isso, ele irrompe em adoração, quando ele diz, a quem seja a glória e todo louvor para todos sempre, amém. Se você ler Efésios, você vai ver que Paulo destina, né, um tempo maior para adorar, para glorificar. Efésios 1, se você ler, você vai perceber que alguns versículos, o apóstolo Paulo, ele vai, né, adorando a Deus, expressando adoração por meio da escrita. Mas aqui aos Gálatas é um versículo apenas que ele então adora a Deus e ele já parte para o confronto na igreja. Por que confronto? Porque a igreja ela estava se portando de maneira estranha. A igreja tinha perdido o juízo, o bom senso daquilo que de fato é o evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer isso, de que ele estava surpreso porque eles passaram tão depressa dessa realidade do evangelho e da graça, desse Deus que decidiu então atentar para nós pecadores e tornar-se acessível a nós por meio de Cristo Jesus. A igreja havia aceitado esse evangelho, fé, né, a salvação pela graça mediante a fé. Essa igreja havia sido então regenerada, porque tinha tido um verdadeiro encontro com o evangelho de Cristo. Porém, no meio dessa igreja, né, introduziu-se pessoas mal intencionadas, falsos mestres com falsos ensinos, e aí eles começaram então a enganar a igreja, ou misturar o evangelho, e Paulo lamenta e se assombra, porque a igreja deu ouvidos a esse outro evangelho. Eles saíram do evangelho de Cristo Jesus, da graça de Deus, para outro evangelho. E o que é outro evangelho, querido? O que seria esse outro evangelho? Cristo Jesus e algo mais. Cristo Jesus e outra coisa, e o perigo reside aí, porque aqueles não estavam negando que a salvação era pela graça, né? Quando nós crescemos em Cristo, ou quando eles crescem em Cristo, mas eles estavam afirmando também algo do tipo, vocês sim são salvos pela graça, ao crer em Cristo, mas vocês precisam fazer algo. Vocês precisam fazer algo para cooperar. Ele estava dizendo que era possível dessa forma então sustentar a ideia de uma autossalvação. Ele estava dizendo que a igreja ela tinha que cooperar para ser salvo. Que perigo terrível isso. Que sutileza, não negar que Cristo é o Salvador, mas declarar que nós precisamos fazer o que o povo da Galácia precisava fazer alguma coisa para ajudar na salvação. Eles negavam com isso que a salvação é uma obra inteiramente de Deus, do início ao fim. E quando eu falo evangelho internalizado, essas verdades precisam estar em nossas mentes e corações, para que nós também não sejamos confundidos. A salvação não tem auxílio nenhum do ser humano, do homem. Pelo contrário, o homem nem procuraria Deus para ser salvo. Salvação, nós já falamos outras vezes aqui, é um movimento de Deus, do início ao fim. Não é o homem indo a Deus, é Deus vindo ao homem. Isso pega o meu coração. Isso pega o meu coração. Porque o evangelho vai mostrar que eu sou um pecador. E vai provar que eu sou um pecador. Vai mostrar que eu sou indigno. E tudo que eu não quero é Deus. Mas daí ele vai apontar para a misericórdia de Deus, que não me deu aquilo que eu merecia, que era punição. Pelo contrário, me deu a sua graça, que era o que eu não merecia. E ele veio ao meu encontro e tocou esse duro e frio coração e me mostrou o pecado, mas não me deixou no desespero do pecado, porque ele também se mostrou como meu perdoador. Por isso mexe comigo. Por isso eu creio, e você precisa crer, porque é o que o evangelho declara, que
salvação é uma obra exclusiva de Deus. É Ele que estabelece a paz, como eu falei no início. É Ele que opera a redenção do início ao fim. E acrescentar algo a Cristo é dizer, não, peraí, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar. Então eu nego que Deus é o autor e consumador da minha salvação. E também eu estou negando e dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Se eu procuro me auto-salvar, ou achar que eu tenho que cooperar na salvação, estou dizendo que a obra da cruz não foi suficiente. Uma heresia terrível. Por quê? Porque eu e você sabemos e nos lembramos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando estava na cruz, de tantas coisas que Ele falou, um brado Ele deu: está consumado. Está consumado. Tetelestai. Ele estava dizendo, paguei toda a dívida, concluí toda a obra, está terminada, não precisa nenhum acréscimo. Ninguém precisa fazer nada. E isso infelizmente choca muito o crente hoje ainda. Como assim eu não preciso fazer nada para ser salvo? Tem gente que ainda acha que precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Deixa eu te dizer, e voltando a esse princípio, nem somos nós que decidimos aceitar a Cristo. Ele é que nos aceitou. Cristo deixou isso bem claro quando Ele disse, não fostes vós que me escolhestes, antes eu escolhi a vós. E aí a gente vai dizer, não, mas peraí, mas eu criei, e eu escolhi, eu decidi entregar a minha vida para Cristo Jesus. Só que nós não podemos perder de mente de que antes de nós pensarmos nisso, antes de nós tomarmos essa decisão, o próprio Deus gerou fé em nosso coração. Ele colocou fé em nosso coração e essa fé nos direcionou a Cristo Jesus. Então nós simplesmente concordamos e afirmamos com aquilo que o Senhor tornou claro aos nossos corações. Essa é a verdade. Então como é que nós podemos achar que se fizermos alguma coisa, nós vamos estar cooperando com a salvação? E hoje, deixa eu dizer uma coisa para vocês, diferente de uns anos atrás, onde as pessoas diziam que as pessoas não seriam salvas se vestisse tal tipo de roupa, aquilo que eles confundiam, costumes como doutrina. Eles diziam, se usar bermuda o homem não vai ser salvo, se a mulher usar calça não vai ser salva, se a mulher cortar o cabelo não vai ser salvo. Tudo isso já não é tão relevante, parece que a venda caiu. Mas existe hoje uma sutileza nesse contexto, querido, que nós podemos estar equivocados sem nos aperceber. Se você alimenta a ideia de que se você não orar, você não vai ser salvo. Se você não ler a Bíblia, você não vai ser salvo. Se você não congregar, você não vai ser salvo. Se você não jejuar, você não vai ser salvo. Se você não dizimar e ofertar, você não vai ser salvo. Sem se aperceber, você está se colocando como um coparticipante na salvação. Entenda o que eu estou dizendo e não use disso um argumento para não fazer. Mas você não faz para ser salvo. Você faz porque você e eu somos salvos. Nós congregamos porque somos salvos. Jejuamos porque somos salvos. Oramos e lemos a Bíblia porque entendemos da necessidade que temos. E isso nós fizemos porque somos salvos. Ofertamos e dizimamos porque somos salvos. Não porque nós estamos tentando nos salvar através dessas obras. A salvação é por obra, sim. Mas uma única obra, a obra de Cristo Jesus. Não as nossas obras, a obra de Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso nessa noite? E talvez para alguém pode soar repetitivo. Porque há uma preocupação em meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você, é fácil elaborar um sermão, uma mensagem visando as emoções, é muito mais fácil, e deixa eu dizer para vocês, e é muito mais tranquilo. Mas o que nós estamos percebendo a nível geral hoje, é de que a igreja como um todo precisa de base, precisa de alicerce, precisa de fundamento. E só o Evangelho pode produzir isso para a igreja e na igreja. Como é que nós vamos suportar, queridos? Nós estamos em um contexto
aonde nós estamos percebendo sim, que a igreja já está sofrendo oposição, como ela não sofria há muito tempo. E isso vai se estendendo à medida que o tempo passe. Como é que nós vamos defender a fé que nós professamos em Cristo Jesus se não temos fundamento? Eu falo isso porque comentamos com o pastor. Eu ouvi um pastor usar uma plataforma para fazer louvor ao nome do ministério por um longo tempo, para bater numa ministra de louvor que não era da congregação e chamou a congregação de morta, que não estava adorando. E esse líder, sem prudência nenhuma, então, ele indignado começa a dizer: aqui não tem gente morta, porque essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, essa igreja é relevante, blá. E daí chega um ponto que ele diz: ou tem mais, eu só adoro a Deus se eu sentir a presença dEle. É uma loucura ouvir isso, queridos. Como alguém em sã consciência lança isso não apenas uma vez, várias vezes ele diz: eu só louvo a Deus, só adoro a Deus se eu sinto a sua presença. E eu pensando nisso, eu imagino quanto daquilo que nós achamos que é adoração não passam de canções e palavras vazias, como Jesus mesmo se referiu aos fariseus quando ele disse, uma citação lá de Isaías: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração, vamos chamar de adoração aqui, entre aspas, que está condicionada a Deus fazer alguma coisa, no fundo, no final das contas, não é a adoração, queridos. Isso não honra a Deus, pelo contrário, desonra a Deus. Falava em casa, antes de nós irmos para o culto, essa questão: se viemos para um culto sem gosto, sem vontade, com preguiça, desanimado, sem querer estar aqui, a nossa atitude desonra a Deus e não o honra. Por isso nós precisamos reavaliar essas questões. O Evangelho não está dizendo: ei, eu estou aqui para que a tua vontade seja feita. O Evangelho é poderoso, ele está nos levando a algo muito maior, que é a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Mas o perigo, queridos, dessa mistura, dessa falsa mensagem, porque o que estava acontecendo aqui, nós chamamos, entendemos hoje como legalismo, que é exatamente esse fator, atribuir ao homem algum mérito na salvação, quer seja por alguma obra, algum feito. Só que daí nós vamos perceber uma coisa: quando nós tentamos nos salvar, ou cooperar na salvação, nós transitamos entre o céu e o inferno seguidas vezes por dia. Por quê, queridos? Porque nós não conseguimos fazer sempre as coisas certas. Nós falhamos uma hora ou outra, e dificilmente haja um dia que nós não falhamos. E essa mentalidade de autossalvação é um perigo. Por quê? Porque se eu faço algo bom, eu me julgo salvo com mérito com Deus. O problema aqui é que quando eu faço algo errado, eu me sinto no inferno em dívida com Deus. E aí entra um princípio de compensação. Se eu fiz algo errado, eu preciso compensar fazendo algo certo. Quando nós percebemos o nosso relacionamento com Deus, não é uma liberdade, é uma prisão. Nós temos uma visão distorcida de Deus. Então deixa eu dizer para você aquilo que eu tenho percebido: legalismo não é liberdade, legalismo é maldição, queridos. É uma maldição. E nós precisamos atentar para não cair nesse erro. E precisa ficar claro o nosso coração. E eu repito nessa noite, citando o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, verso 8. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Vira as tuas páginas para você ver isso com exatidão daquilo que ele segue dizendo, para que nós não venhamos pensar que temos alguma cooperação nisso. 2:8 de Efésios, ele vai dizer assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Dom é presente. Dom é presente, é uma dádiva. Salvação não é recompensa, queridos.
Se fosse recompensa, sim, seria o resultado dos nossos esforços. Mas como é um dom, um presente de Deus, Deus está dizendo, há uma obra, a obra do meu Filho na cruz. E quando nós confiamos na obra de Cristo, nós descansamos das nossas obras. Não é mais a nossa performance, mas é a performance de Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. É isso que o Evangelho declara. É nisso que nós precisamos crer. E a partir do momento então que temos esse entendimento, nós percebemos que existe um padrão, um novo comportamento, aquilo que nós já pregamos aqui, ao qual o apóstolo Paulo exorta a igreja a viver de forma digna da vocação ao qual foi chamado. É nova vida, é nova vida. Você não flerta com o mundo, você não usa a graça de maneira equivocada, e nós vamos ver isso. Porque um dos grandes problemas que há em nós são os extremos. Nós polarizamos. E aí, talvez alguém já passou por isso. E eu espero que não passe, mas que o Evangelho ilumine teu coração. Mas há pessoas, eu conheci pessoas e eu pensei assim, de certa forma, por um tempo. E quando você vive debaixo desse jugo do legalismo, que você fica tentando agradar a Deus, porque toda essa tentativa tem um só objetivo, ser aceito por Deus. Faça todo esse esforço, usa todo esse mecanismo para ser aceito por Deus. E aí a questão, eu torno a reiterar, nós nunca seremos aceitos por Deus por aquilo que nós fizemos. Nós somos aceitos por Deus por meio daquilo que Cristo Jesus fez. A mensagem do Evangelho, a mensagem dos apóstolos, estava abalizada em dois fundamentos, que era a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nisso estava consumado todo o plano de redenção. E o que é Evangelho? Se nós falamos isso antes, o que não é Evangelho, Cristo e algo mais, outra coisa, o que é Evangelho? É a boa notícia. É a boa notícia de que Deus, por meio de Jesus Cristo, está redimindo para si um povo, do qual eu e você fizemos parte. Isso mexe com você, querido. Isso mexe com você. É a boa notícia de que Deus, por meio de Cristo, está redimindo para si um povo. Está fazendo uma nova criação. Está redimindo para uma nova humanidade. Você tem noção de que esse contexto todo hoje passará? Deus não está apenas redimindo pessoas, Deus está redimindo toda a criação. Não haverá mais corrupção de forma alguma, em área alguma, quer seja do ser humano, quer seja da criação, tudo será restaurado, e Deus já começou essa obra por meio de Cristo. Então celebra, se alegra, porque se você está em Cristo, você não vai ser, você já faz parte da nova humanidade de Deus, da nova família de Deus. Amém? Quando o Evangelho é internalizado, essas verdades, elas mexem conosco. Elas tocam sim as nossas emoções, mas não ficam apenas nas emoções. Ela toca também a nossa razão, mas também não fica só na razão. Ela alcança o nosso âmago, o profundo do nosso ser. Essa verdade é como uma luz que se acende um ambiente escuro e torna claro aquilo que era impossível de ver quando as luzes estavam apagadas. O Senhor torna possível nós contemplar esse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, se tornando acessível a nós, seres humanos, pecadores indignos. Amém? Mas voltando àquilo que eu estava falando, o problema de nós polarizarmos é que nós saímos de um extremo para o outro. Então a pessoa agora se vê livre então desse jugo, se vê livre desse legalismo, e agora ela começa então a levantar uma bandeira, um novo discurso. Eu não sou mais preso a um sistema, eu sou livre. E aí pode se cantar, eu sou livre para correr, eu sou livre para cantar, eu sou livre para dançar. E daí tem uns que dizem, eu sou livre da religião. Aí começa a ver a religião com os maus olhos. Eu sou livre da religião, eu não sou mais preso à religião. Ela não tem entendimento, não tem noção do que ela está afirmando. Ela não percebe religião como religare, como essa obra de Deus em conectar-se ao ser humano novamente. Ela vê a religião numa perspectiva equivocada, que parte do homem, das suas tentativas fracassadas.
Mas existe uma religião que é celebrada, e inclusive o Senhor, Ele fala na sua palavra, abra comigo aí Tiago, no capítulo 1. Eu não estou ouvindo barulho de Bíblia, é bom ouvir de vez em quando. Você vê que hoje a gente não precisa dizer, né, abra a tua Bíblia, a gente pode dizer, liga a tua Bíblia, é ou não é? Mas Tiago vai falar no capítulo 1, e o verso 26, eu vou adiantar aqui para ganhar um tempo, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa. Como assim quero ser livre da religião? Existe a religião que é celebrada por Deus, que é aquela que parte dEle. É aquela que é ofertada por Ele. E qual é essa religião? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Mas daí nesse brado de liberdade equivocada, a pessoa então ela começa a viver, na verdade não é uma liberdade, mas uma libertinagem. O que exemplifica a libertinagem? É a pessoa querer viver a sua própria vontade. É a pessoa querer trilhar o seu próprio caminho. A libertinagem leva a pessoa, de forma equivocada, a não entender os limites da liberdade, ela extrapola. E ela vai fazer tais afirmações do tipo: eu fui salvo pela graça, eu não sou preso mais a isso e aquilo, a tradições, a religião, nisso que eu já falei, tantas outras coisas mais. Ela nem se apercebe que a graça não é uma liberdade ou autorização para nós vivermos do jeito que nós queremos. A libertinagem ela é terrível, porque o homem centrado na sua própria vontade, ele está diante de Deus como idólatra. E se ele é idólatra, ele está de forma rebelada diante de Deus, porque Deus, por meio de Cristo, né, estabeleceu sobre o ser humano a sua própria vontade. Mas a libertinagem é um clamor para que a vontade do indivíduo seja feita. Isso nega então o propósito da graça, que não é dar essa liberdade para ele continuar vivendo a sua vida. Eu já ouvi pregadores dizer, queridos, de que nós não precisamos ceiar, nós não precisamos se batizar, porque isso tudo é legalismo. Olha só, né, o nome desse menino, bom, não vou falar o nome, porque agora a gente está ao vivo, se fosse aqui, né, seria só para vocês, vamos isentar disso. Mas eles utilizam de uma ideia de extrapolar a graça. E eles veem tudo isso como legalismo. Então a sua obediência não está condicionada mais ao Senhor. Está condicionada a si mesmo, porque eles ainda afirmam: eu fui salvo, eu fui perdoado, então não preciso mais me preocupar com isso. Eles usam inclusive de uma verdade que Deus, literalmente, Ele pega o nosso passado e lança no mar do esquecimento, né, mas não com um padrão agora de estabelecer um novo viver. Um novo procedimento. Eles fazem disso um meio para viver a sua própria vida, mas olhando para trás, ainda está tudo resolvido. Está tudo resolvido. O que é um equívoco. Porque Paulo vai dizer, se queremos entender o propósito da graça, e eu cito a Bíblia, para que você não ache que é um argumento meu. Paulo vai dizer aos Efésios, que o Senhor nos predestinou em amor, para nós sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Paulo vai dizer aos Romanos, que também o Senhor nos predestinou para nós sermos conformes à imagem do seu Filho. E há um texto que eu quero ler com vocês aqui, que está em Tito. Vamos folhear um pouquinho mais aqui a Bíblia aí, que talvez é o texto que mais vai deixar isso claro para nós hoje. Tito, depois de 2 Timóteo. Que vai dizer assim, Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, foi revelada, foi tornada vista, para quê? Trazendo salvação a todos. Mas olhe o detalhe, ela nos educa para que, renegadas a impiedade, impiedade, tudo aquilo que é contrário à bondade, à moral, está ligado à perversidade como um todo, à desumanidade como um todo.
Então a graça nos educa para que nós renegamos a impiedade e as paixões mundanas e vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então como é que eu vou achar que a graça é uma autorização para eu viver do jeito que eu quero, fazer as coisas que eu quero, e achando que vou ter o aval de Deus? Graça me educa para que eu aqui nessa terra, nesse sistema, eu seja um padrão celestial, tendo Cristo Jesus como modelo supremo e absoluto. É por isso que somos chamados cristãos. Em Atos 4, quando o Sinédrio começa a ouvir Pedro e João, após o relato da cura daquele coxo, Pedro, na unção do Espírito, com entendimento e sabedoria, começou a expressar, a obra de Cristo, a qual eles não conseguiam contemplar, e a conclusão final deles era o seguinte: como pode homens iletrados, em outras palavras, homens sem instrução, homens sem conhecimento, falar dessa forma? E aí eles concluem, acho interessante a forma que se conclui o texto, diz assim: e reconheceram eles que haviam estado com Jesus. Tem uma tradução que a Bíblia Viva vai dizer assim: eles reconheceram de que a forma que os discípulos procederam era resultado do seu convívio com Cristo Jesus. Então a graça opera isso em nós. Ela não nos transforma em ETs, fique tranquilo. Mas a graça estabelece um novo padrão. O pecado nos desumanizou, a graça nos tornou humanos, queridos, com afeições e afetos, porque é possível amar verdadeiramente, ter verdadeira compaixão, porque a graça de Deus está em nós. Fora a graça, todo amor é duvidoso, toda misericórdia é duvidosa. Tudo que provém do Senhor é derramado sobre nós com o propósito de refletir isso ao mundo. Então, o Evangelho não me chama para viver um legalismo, mas também não me chama para eu viver uma libertinagem. Para que o Evangelho nos chama? Para vivermos a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Gálatas 5 vai dizer isso. Abra comigo lá. Gálatas 5. Paulo vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade do quê, queridos? E o que está condicionado a essa liberdade? Se a libertinagem é nós vivermos na nossa vontade, liberdade é vivermos na vontade do Senhor. Você percebe isso? Você percebe isso? O cristão consegue e pode viver na vontade de Deus. Eu fico impressionado com isso, porque eu penso que um regenerado não pode isso, porque ele está voltado à sua própria vontade. Então eu penso comigo: se eu posso andar na vontade do Senhor, é porque o Senhor redimiu-me, é porque eu fui perdoado. E aí eu começo a perceber algo glorioso, como eu já falei anteriormente. Eu e você em Cristo fizemos parte de uma nova humanidade. Então essa liberdade, ela está condicionada a estarmos em Cristo. Então ela não é uma liberdade de Cristo, é uma liberdade em Cristo Jesus. E aí eu percebo que eu e você estávamos em Adão. Em Adão nós fazíamos parte da antiga criação, culpada e condenada. Mas aí Deus, por meio de Cristo, Ele vem e nos desarraiga de Adão, nos arranca de Adão, nos tira de Adão e nos enxerta em Cristo Jesus. E agora em Cristo Jesus, eu e você fizemos parte dessa nova humanidade, não mais culpada, mas redimida. Você entende isso? Você percebe o peso disso?
Você foi tirado de Adão e enxertado em Cristo Jesus. Em Adão, eu e você estávamos mortos, mas em Cristo nós recebemos vida. Em Adão nós estávamos condenados, mas em Cristo não há mais condenação sobre nós. Em Adão havia só desesperança, em Cristo agora há esperança da vida eterna. Você consegue contemplar isso? Então, no legalismo, o nosso relacionamento com Deus é essa prisão. Na libertinagem, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de infidelidade. Mas agora, na liberdade proposta por Evangelho, o nosso relacionamento com Deus é de pai para filho e de filho para pai. Amém? Antes, no legalismo, nós servíamos a Deus nessas tentativas e eram tomados de vergonha, culpa e medo. Mas agora, nessa liberdade, Jesus Cristo, Ele remove, por meio do seu amor, toda vergonha, toda culpa e todo medo. Nós podemos chegar na presença do Senhor hoje sem culpa. O diabo quer que você se sinta culpado. Mas há um conselho para você: todas as vezes que o diabo quiser fazer você entender que é um culpado, você lembre o próprio diabo de que Jesus levou sobre si toda a tua culpa. Paulo vai dizer aos Coríntios: ora, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós podemos entrar até o lugar santíssimo, até o santo dos santos, que é aquilo que para o povo da antiga aliança era impensável, era uma loucura, porque era impossível disso acontecer. Só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo, mas agora em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, não mais com sangue de algum animal, mas o seu próprio sangue vertido naquela cruz. Foi examinado pelo Deus Pai. Deus aprovou o sacrifício de Cristo e o estabeleceu Ele como nosso sumo sacerdote, que nos representa diante do Pai. Nós todos somos imperfeitos, e você acha que isso é uma surpresa para Deus? Mas todas as vezes que nós falhamos, notem bem, falhamos. E a diferença do cristão e do não cristão é que o não cristão vive na prática do pecado. O cristão, ele até peca, erra, ele até resvala, mas ele não vive na prática do pecado. Se você vive, é porque você não foi regenerado. Quando nós erramos o alvo, pecamos, tropeçamos, está Cristo à direita de Deus intercedendo por nós. Está o Espírito Santo aqui também, da mesma forma, intercedendo por nós. Alguém vai usar isso, então, para pensar: vamos fazer o que quiser, então o Senhor vai interceder. Queridos, aquele que está em Cristo tem uma nova mentalidade. Aquele que usufrui da verdadeira liberdade em Cristo tem uma nova forma de pensar. Ele foi transformado porque houve uma transformação na sua forma de pensar. E a filosofia sabe perfeitamente isso. Por isso que introduz, formas de pensar, porque sabe que um pensamento vai modelar comportamento. E é o que acontece com o Evangelho. O Evangelho, ele muda a nossa forma de pensar. E por mudar a nossa forma de pensar, o nosso comportamento vai sendo transformado. Então nós não pensamos dessa forma: bom, se o Senhor intercede, eu vou pecar porque Ele vai interceder. Não, um cristão agora que vive nessa liberdade, ele não anda na sua vontade, mas na vontade do Senhor. Então ele corresponde agora o ser, uma nova criatura ao qual ele foi revestido. Então, assim como Cristo, ele tem prazer e alegria em louvar a Deus, em glorificar a Deus, em agradar a Deus. Ele tem aquilo que o salmista falou no Salmo 27. Deleita-te no Senhor, ou tenha prazer no Senhor. O cristão regenerado pensa dessa forma. Ele não faz mau uso da graça.
Ele vê a graça como esse favor ao qual ele não merecia. E ele agora sabe que pela graça ele foi inserido em Cristo Jesus. Então o seu relacionamento não é mais pautado por vergonha, culpa e medo. Isso tudo é lançado fora. E agora ele se relaciona em amor. Como eu já falei, de pai para filho, de filho para pai. Ele sabe que estando em Cristo está liberto, da maldição do pecado e das suas consequências. Ele está liberto dos poderes do maligno, que nós lemos em 1:4. Ele está liberto da maldição da lei e do seu jugo. Está liberto. Está liberto porque a lei era má? Não. Porque a lei era ruim? Não. Ela era boa, santa e justa, o apóstolo Paulo diz, mas ela nos condenava, porque nós não conseguíamos cumprir a lei, então ela se voltava para nós em maldição. Agora, Paulo vai dizer que Cristo Jesus se fez maldição em nosso lugar, Ele se fez maldição em nosso lugar. E maldição nesse contexto implica de que a pessoa, ela é rejeitada por Deus. Maldição implica rejeição da parte de Deus. Cristo Jesus, pensa comigo, eu já estou encerrando. Cristo Jesus, Ele se fez rejeição, rejeitado por Deus, para que eu e você não fôssemos rejeitados. Nós vamos correr atrás de quê? De emoçõezinhas? Não. Nós queremos consistência do Evangelho sem algo mais. O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Esse vai produzir verdadeiro fundamento. E quando a tua fé for questionada lá fora por alguém incrédulo, você vai ter convicção e você não vai titubear. Você não vai ter vergonha de defender a tua fé. Você vai ter prazer porque você sabe que antes não, mas agora você está no amor de Deus, você está no abraço de Deus. E segundo a sua palavra, nada pode te tirar disso. Amém? Se coloque em pé então essa noite em nome de Jesus. Fundamento, querido. Evangelho internalizado. Plantado dentro de nós. É incrível. Nós lemos que o Senhor nos salvou, Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo. Essa palavra livrar, literalmente, significa desarraigar. Nós nascemos plantados nesse sistema. O mundo é o sistema, tá? Há pessoas que confundem, e acham que tem que se colocar contra pessoas, cortar a amizade com pessoas. O mundo que a Bíblia se refere é um sistema que João vai dizer que jaz no maligno. É um sistema coordenado, é um sistema todo maquinado pelo maligno, que se opõe a Deus. Paulo está dizendo que o Senhor, pela sua graça, nos desarraigou desse sistema. E embora nós estejamos nessa terra, mas nós já estamos não mais em um lugar geográfico, nós estamos em Cristo Jesus. Cristo Jesus, para a eternidade. Nós nascemos condenados, mas não somos mais porque estamos em Cristo Jesus. A pergunta é essa: você está em Cristo? Se você está em Cristo, você está seguro. Se você não está em Cristo, a Bíblia vai dizer que você ainda está debaixo de condenação, maldição e ira de Deus. Mas essa noite aqui há um momento onde o Senhor estende a sua misericórdia para que todos aqui ouçam. A igreja, para que a igreja venha compreender o Evangelho e se mova nesse Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. E aqueles que não estão em Cristo, que não professaram fé em Cristo, ao ouvir a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo gerar essa fé, tenham a oportunidade de dizer: Senhor, eu me rendo.
eu vou deixar de fugir, eu vou deixar de lutar. A graça de Deus está aqui, superabundando sobre nós, a sua igreja, sobre todos. O Senhor está aqui para nos instruir, para construir algo sólido debaixo dos nossos pés, para que venhamos suportar o que for necessário, com alegria, com contentamento em nosso Deus. Amém? Feche teus olhos por um instante. Em o nome de Jesus, eu oro a Ti, amado Deus, para que o Evangelho de Cristo seja internalizado em nossos corações. Diante de mim, Senhor, está a Tua igreja, e há um temor em meu coração, em não dizer aquilo que o Teu Evangelho não diz, em não afirmar o que o Teu Evangelho não afirma. Por isso, Senhor, eu desejo de todo o coração, Senhor, que o Teu Evangelho nessa noite tenha alcançado, não 1 ou 2 ou 3 corações, mas todos nós aqui, Senhor. Isso não tem nada a ver conosco, tem a ver contigo. É Tu que opera o querer e o efetuar. É Tu que perdoa, é Tu que salva. És Tu que liberta, que transforma, que sustenta todas as coisas. A Tua palavra diz que tudo subsiste em Cristo. Por isso, nessa noite, o meu desejo é que todos aqui, Pai, aqueles que se encontram em conflitos, aqueles que se encontram confusos, Pai, que o Teu Evangelho nessa noite seja essa luz, acendendo, Senhor, dentro de cada coração, e cada um possa ser acolhido pelo Teu Evangelho, ensinado, instruído, fortalecido, modelado, Senhor. E que uma vez mais, ao recebermos a Tua palavra, Senhor, trabalhe em nós, para nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sabendo nós que tudo aqui nessa esfera terrestre vai passar, mas segundo a Tua palavra, aquele que faz a Tua vontade e não a sua própria vontade, permanecerá para sempre. Então, Senhor, nós plantamos para a eternidade, nós olhamos para a eternidade, nós somos temporais nesse tempo. Ajude-nos a atentar para a eternidade, pois em Cristo Jesus já estamos seguros. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Vamos à canção, queridos. Eu vou pedir para o pastor Remy orar por nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Oprimido pelo seu pecar, Jesus te chama. No limite você já chegou, e a sede em seu interior, Jesus te chama. Aleluia, aleluia. Oh, venha ao altar. Quero orar por você. Eu quero orar com você nessa noite. Se a palavra tocou o teu coração, você quiser vir aqui orarmos juntos, para entendermos de graça, entendemos de misericórdia, entendemos de amor, eu peço que você venha aqui e nós estaremos orando juntos, para que essa palavra fique em teu coração e revele este amor que é tão necessário ser compreendido, para vivermos a liberdade com que Cristo nos libertou. Então eu não quero me estender muito, eu vou convidar você, se você quiser vir. Hoje eu quero ter um encontro na graça, quero ter um encontro com a misericórdia, eu quero ter um encontro com o perdoador, eu quero ter um encontro com o perdão, eu quero compreender esta graça. Vamos orar juntos, o Espírito Santo vai nos ajudar, o Espírito Santo
vai nos orientar a compreender a graça do Senhor. Aleluia. Se você vai vir, você venha rápido. Aleluia. Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Isso, irmãos. Nós vivemos dias bastante difíceis, né? Ou não é? Como nós necessitamos desta graça nos suprindo, nos orientando, né? Nos dando direcionamento para nós caminharmos certo, caminharmos de maneira alinhada ao Senhor. Então, vamos orar juntos. Isso é maravilhoso, isso é bom demais. Eu quero, com amor no coração, amor que o Senhor pôs, orar junto contigo. Aleluia. Fecha os teus olhos, irmão. Mais um minutinho só. Não esqueça depois de pegar o teu convite, dar o teu nome ali para os irmãos, para o nosso encontro de casais. Também temos cantina. E você pode ficar um pouquinho aqui em comunhão com os irmãos. Feche os teus olhos. Senhor, Tu és tão maravilhoso. Tu és tão gracioso, Senhor. Tu és tão real, que nós podemos senti-lo por meio da pregação, do ensino, do direcionamento, por meio do carinho, do amor, Senhor, que Tu dispensas sobre nós, para amá-lo e amar nossos irmãos. E nós vemos aqui, Senhor, nivelados, dependentes iguais. Somos todos carentes desta graça que nos condiciona. E Senhor, por causa de Jesus e por causa do Seu nome, por meio do Seu nome, nós oramos. Oramos, Deus, confessando que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos do Teu socorro. Nós carecemos da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Nós carecemos da justificação, Senhor, da transformação do nosso coração. E nós pedimos, Deus, humildemente, que o amado Espírito Santo revele a Tua vontade em nosso coração e nos dê condições de, Senhor, de absorvê-la na íntegra. E, Senhor, e nos condicione a praticar a Tua palavra, a praticar Teus mandamentos. Pai, no nome de Jesus nós oramos, porque Deus, há toda uma investida do inferno, há toda uma investida maligna, e Senhor, há uma força chamada eu, vontade própria, desejo